Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Graças a Deus. A tia Nilce cumprimenta você e a sua querida família com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou feliz por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos deu de estudar na Escola Bíblica Dominical, juntamente com vocês. E com essa revista maravilhosa, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Receba também o abraço carinhoso do nosso pastor presidente, pastor Osimar Martins, e do pastor Rocha, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa cidade, Assembleia de Deus, aqui em Primavera. Agora, crianças, memória em ação. Eu vou ler aqui na revista e vocês acompanham. Depois nós vamos ler todos juntos, tá bom? Penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos mais uma vez? Agora vamos ler todos juntos, tá? Penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos capítulo 8, versículo 18. Crianças, nós vimos até aqui que José sofreu desprezo dos seus irmãos, foi vendido como escravo. E quando ele pensou que estava numa boa lá, uma vida nova, trabalhando na casa do Potifar, ele foi acusado e preso injustamente. Então, passando esse versículo da memoriação para as nossas vidas e aprendendo com a vida de José, nós podemos concluir que todos os sofrimentos, dores, decepções, enfim, todo tipo de aflição que nós possamos passar nessa vida, não pode diminuir a nossa fé em Deus. Porque tudo que está preparado para mim e para você não se pode comparar com a glória que nos espera no futuro, tá? Esse futuro que fala é a vida vindoura, é a vida no céu, é a vida com Jesus. Teremos uma vida de glória nas mansões celestiais. Podem ter certeza, a Bíblia nos assegura disso, tá bom? Está preparado isso para mim, para você? Está preparado. Quando Jesus ressuscitou, ele disse que lá ele estaria preparando o meu lugar e o seu. E isso é para os crentes fiéis, para as crianças fiéis, tá bom? Agora nós vamos falar do canal da tia Nilce, tá bom? Vá lá no YouTube, você que ainda não é inscrito, curte, se inscreva, deixe seu comentário e se quiser receber as notificações, aperte esse sininho, certo? Manda para os seus amiguinhos, para os seus parentes, para os vizinhos, enfim, mande para quem vocês achar bom. A tia Nilce, como sempre diz, como honras e glórias somente para Jesus. Crianças, agora vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, agradecer, tá? Por esta, e vamos já entrar na lição. Dobre a sua cabecinha e vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso e eterno Deus, Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu de estar aqui para aprender e ensinar, Senhor, de uma porção da sua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, crianças. Agora, bora lá. Vamos para a nossa história bíblica. Já chegamos na 7ª lição, conhecendo o rei do Egito. E a leitura bíblica está em Gênesis, capítulo 41, versículos de 1 ao 36. Vocês leiam como sempre, como a tia sempre pede, para ler toda a leitura bíblica, para vocês entenderem melhor, tá bom? São só 36 versículos, tá bom? Vamos lá então. Crianças, já entrando na lição, José ainda está preso, o copeiro já estava trabalhando,
o padeiro foi morto. Vocês lembram da aula passada, né? Então, José pediu para o copeiro, quando ele saísse, era para falar bem dele, para que também fosse solto. Mas vocês lembram que o copeiro se esqueceu, completamente de José? E vocês lembram? Nós terminamos a outra lição com uma pergunta, né? A tia Nilce fez a pergunta. Será que Deus se esqueceu? Será que Deus se esqueceu de José? Não, né? Deus não se esqueceu de José. Deus jamais ia se esquecer de José. Porque tudo que José estava passando ali era plano de Deus. Tia Nilce, mas Deus é ruim, Deus faz isso. Não, Deus tem os seus meios. Deus tem suas estratégias para realizar algo na vida. Ele tinha que tirar... Vocês lembram de Abraão? Teve que tirar Abraão lá da família, da parentela, para ele fazer um novo povo e realizar as promessas dele na vida de Abraão. Na vida de Jacó também, agora na vida de José. Deus pôs ele ali, só que ele cuidou de José ali, ele estava cuidando. Então, como falando, né? Se Deus esqueceu de José, não. Deus não se esquece nem de mim e nem de você. Pode ter certeza disso. Agora, vamos voltar lá. Vamos para a lição de número 7. No primeiro versículo, crianças, aqui, no primeiro versículo da lição, é o capítulo 41, versículo 1. Começa assim, E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros. Então, começa assim a leitura do capítulo 41. No final de 2 anos inteiros. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que José ficou preso 2 anos. E o tempo, se passou. E o tempo se passou e ele lá. E ninguém se lembrava dele. O copeiro nem sabia que José existia. Um dia, crianças, o rei do Egito, o famoso faraó, o poderoso faraó, ele sonhou que ele estava de pé na beira do rio Nilo. E de repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim ali na beira do rio. Logo em seguida, saíram de dentro do rio outras 7 vacas feias e magrinhas que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E essas vacas feias e magras, sabe o que aconteceu? Elas engoliram as bonitas e gordas. É como se elas tivessem comido o sonho dele. Aí o rei acordou apavorado. Ele acordou apavorado. Mas ele viu que ele era um sonho, né? E vou dormir de novo. Dormiu. Teve outro sonho, crianças. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo que saíram de um mesmo pé. Elas eram boas, bonitas, cheias de grão, aquelas espigas bem fartas mesmo. Depois, deste mesmo pé, saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E essas espigas engoliram as espigas cheias e bonitas. Então o rei acordou desesperado, apavorado. Quando a gente tem um sonho ruim ou um sonho assim que a gente não consegue, a gente não acorda se batendo assim, apavorado. Então eu imagino que um sonho desse ele acordou apavorado. Aí, pela manhã, né, se levantou, ficou por ali e ele estava muito preocupado e perturbado também. E por isso ele mandou chamar todos os adivinhos, os sábios ali do Egito. E o rei então contou seus sonhos para eles adivinharem. Mas nenhum desses sábios foi capaz de dar explicação, crianças. E a palavra de Deus fala que adivinhos, mágicos, feiticeiros não eram e não são de Deus. Eles não falam em nome de Deus. Essa prática era comum lá no Egito, de consultar essas pessoas. E eles consultavam os maus espíritos para saber o futuro da pessoa, interpretar os sonhos. Mas a palavra de Deus condena essa prática, tá bom? A tia está dando essa informação para vocês conferirem na sua Bíblia. E se quiserem saber mais, vocês pesquisem sobre isso, tá bom? Leiam, crianças, leiam.
Então, crianças, vamos de novo. O chefe do copeiro disse ao rei que ele havia cometido um erro de ter esquecido de José. E o rei estava furioso, muito bravo, porque ninguém interpretou. Aí o copeiro se lembrou e falou para o rei que ele se esqueceu de José. E ainda ele falou: lá na cadeia, faraó, eu tive um sonho, o meu amigo também. O jovem hebreu, ele interpretou os nossos sonhos, tudo, e o que queria dizer o nosso sonho. E tudo deu certo, exatamente como ele falou. E o nome dele, rei, é José. Crianças, que emoção, que emoção. Estava chegando a hora de Deus usar José através dos sonhos. É emocionante, né? No versículo 14, vocês conferem aí, fala assim, ó. Então enviou o faraó e chamou a José. E ele se barbeou, mudou as suas vestes e veio a faraó. Crianças, mais uma observação. Quando fala aí José se barbeou, é que lá em Canaã, na terra natal lá dos pais, dos irmãos de José, naquela terra era comum os homens usarem barba. A maioria dos homens usavam barbas, mas os egípcios não usavam. Então José se barbeou e se apresentou ao rei todo bem arrumado, roupa limpa, de certo que tomou um banho, né? Se apresentou bonito lá para Faraó. Crianças, será que José teve tempo de se preparar, de pensar o que será que o Faraó queria dele? Não, né? Eu imagino que não. E sim, ao mesmo tempo. Por quê? Porque José, ele vivia preparado sempre. Ele sempre estava em conexão com Deus. Então, ele orava, ele jejuava ali dentro daquela cadeia, para a hora que fosse a hora dele, Deus ia revelar. Então, agora era a hora dele. E José confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que tudo ia dar certo. Então, crianças, ele se apresentou ao rei, que resolveu já de imediato, contou os 2 sonhos logo de uma vez, que teve José, já que ninguém deu explicação, né? Alguma, nenhuma. Quando o rei concluiu de contar, acabou de contar o sonho, José falou para o rei: olha, rei, eu vou interpretar o seu sonho, mas quem me dá essa interpretação é o meu Deus. Não sou eu que sou bom, é o meu Deus que me dá essa interpretação. E o sonho quer dizer a mesma coisa. Por meio de sonhos, Deus estava dizendo o que ia fazer. Então ele falou para o faraó: crianças, olha Deus usando José novamente. Ele interpretou lá na prisão os sonhos do padeiro, do copeiro e agora os sonhos de Faraó. Aí ele falou para Faraó: Faraó, as 7 vacas bonitas são 7 anos. E as 7 espigas boas também 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio e também as 7 espigas secas e queimadas eram 7 anos em que faltaria comida. Crianças, faltaria muita comida no Egito. Aí Deus mostrou a Faraó o que ele iria fazer. Aí José continuou: viriam 7 anos de fartura, de muita comida. Mas depois viriam 7 anos de muita fome. Muita fome. E a fome seria tão terrível que ninguém se lembraria do tempo em que houve muito alimento ali no Egito. A repetição dos sonhos queria dizer que Deus resolveu fazer isso daí. E que seria logo. Além disso, José aconselhou o rei que ele precisaria de alguém responsável e de homens para recolher as colheitas e juntar o máximo de comida que pudesse nos celeiros durante os 7 anos que a colheita fosse boa. Crianças, vocês viram aí, né? Em nenhum momento José ficou vaidoso, em nenhum momento ele ficou se achando o cara, né? O bom, porque ter interpretado os sonhos do rei. Ele interpretou por quê? Porque Deus mostrou para ele. Então, José sempre dava a honra a Deus.
Ele nunca quis ser maior que ninguém. Crianças, é um perigo quando nós queremos pegar a honra pra gente. É perigoso e triste também, porque toda honra, toda glória é a Deus. Nós somos o que Deus permite. Ele e José nunca quis, ele ser o bom, o maior do que ninguém. Então, nossa vida espiritual, passando para a vida espiritual, tem que estar também em ordem. Que a gente tem que estar bem apresentado, tanto fisicamente como espiritualmente. Não adianta você andar todo bonitinho e com a vida toda desordenada. Então temos que ser exemplo, nós temos que ser exemplo para os demais, tá bom? Crianças, a sua vida tem que agradar ao Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos que fazer em benefício das outras pessoas. Vocês gostaram da lição? Depois vocês leiam lá para entender melhor. Parece muita coisa, muita informação, 7 espigas, 7 vacas, mas é isso mesmo. A interpretação foi isso aí que Deus revelou para José. Mas vocês leiam lá na Bíblia. Presta atenção para nunca vocês esquecerem dessas belíssimas histórias que essa revista está nos dando, tá? E que nós temos que nos espelhar nessas pessoas, nos grandes heróis. E José é um deles, que está nos deixando exemplos. Certo, crianças? Vocês gostaram da lição? Eu amei, Gostei bastante. Não desliguem, tá? Tem um louvor lindo aí por uma amiguinha ainda mais linda ainda. Certo? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por esta bela história. Dá vontade de ver como que vai terminar. Mas ainda tem mais, depois nós vamos para a lição de número 8. Então até a próxima, tá bom? Dobre a sua cabecinha. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus maravilhoso, porque o Senhor nos ensinou, nos deu exemplos sobre a vida de José, Pai. E que nós possamos estar como José, conectados com a sua presença. Que nós possamos estar, Senhor, ligados e nunca deixar de ajudar as pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço por esta belíssima lição, Senhor. Venha falar demais ao nosso coração, venha nos orientar, Senhor, a cada dia. Muito obrigada. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, crianças? Eu amo todos vocês. Chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seu irmão. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho e José então interpretou.
maravilhas você vai alcançar.